Já aconteceu com você de você entrar em um trabalho novo ou de você ter que ter uma demanda nova em que você não domina, e aí você tá lá, recebendo uma explicação, só que você finge que você tá entendendo, só que ao mesmo tempo você começa a ficar nervoso com aquela situação, e aí o seu pensamento é, nossa, tomara que essa pessoa não descubra que eu não tô entendendo nada do que ela tá me explicando. Ou, por exemplo, o telefone toca, é o chefe te chamando para ir lá na sala dele. Aí o seu pensamento automático é: nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que vão me mandar embora? Se você já pensou essas coisas, então esse vídeo é para você. Fica aqui comigo que eu vou explicar exatamente o que é que está acontecendo aqui no seu cérebro quando você vivencia essas situações. Imagina uma criança que ela tem TDAH só que ela não sabe, ela não tem o diagnóstico. E aí imagina que ela está lá na escola. Ela está tentando entender o conteúdo, ela está ali na aula, mas só que assim, ela tem uma dificuldade tremenda de ficar ali concentrada, esse pensamento dela está sempre vagando. Ela tem dificuldade em colocar atenção no que a professora está falando e entender o que a professora está falando. E ela demora mais do que os outros alunos. E ela se esforça muito. E aí ela olha para os colegas e ela pensa: poxa vida, o meu colega ali, ele está fazendo a lição, né? Ele está conseguindo fazer. E eu tô aqui e eu leio e não estou conseguindo entender, fazer aqui a tarefa que a professora pediu. Aí a professora pergunta algo. Aí essa criança vai, responde errado. Aí os coleguinhas da sala dão risada dela, tiram sarro dela. Naquele momento, o que que a criança sente? Ela não sente vergonha? Ou eu sou uma pessoa incapaz? Porque eu não respondi a professora direito? Ou ela não se sente uma pessoa, nossa, eu não faço nada direito, eu não sirvo para nada. Imagina aí os sentimentos de uma criança dessa. Então, você imagina, né? Se ninguém ajudar essa criança a entender o que que ela sentiu ali naquele momento, ela começa a criar uma imagem de si mesma. E quais são essas imagens? De que ela é burra, de que ela não é capaz, de que ela tem que fingir que ela sabe, de que sempre as pessoas estão julgando ela. Então imagina o contexto que essa criança vive e o que que ela vai contando de historinha sobre ela, sobre a identificação que ela tem sobre ela. Imagina que essa criança ela cresceu e agora ela é uma adulta. Se passaram 15 anos, ela foi para a vida, foi trabalhar, tá lá, num novo trabalho, achando que ela vai para uma nova vida, que naquele trabalho tudo vai ser diferente. Mas só que o que que vai acontecer? O trabalho é novo, só que ela vai levar o mesmo medo, o mesmo desconforto, a mesma dúvida sobre quem ela é, sobre a capacidade dela. Só que agora ela disfarça melhor. E aí ela chega lá no trabalho, ela finge que ela entendeu o que foi passado para ela, as demandas, ela anota tudo porque ela sabe que ela não pode confiar na cabeça dela, mas só que depois ela nem lembra onde que ela deixou o caderno e ela vive em um alerta constante e com super medo de errar e com medo de ser desmascarada. Então, você conseguiu imaginar essa situação? Você se sente ou já se sentiu nessa situação quando você tem uma nova demanda, você não domina tanto algum processo? Porque assim, isso era o que mais fazia eu sofrer. Porque quando eu era criança, eu sentia que tinha algo de errado comigo, mas eu não conseguia identificar o quê. Então eu coloquei assim para mim: se eu me esforçar, eu vou conseguir fazer o que precisa ser feito. Só que eu via que era assim, eu conseguia, sim. Só que eu precisava me esforçar muito. Me trazia uma carga
emocional muito forte, então eu ficava com muita dor de cabeça, o meu corpo sentia muita tensão, à noite eu não conseguia descansar, então eu acordava muito cansada. Aqui o meu maxilar doía horrores por conta da tensão. Eu quero te explicar agora de forma neurocientífica, de uma forma simples, o que é que acontece aí dentro do seu cérebro quando você está passando por essa situação. Então imagina, né? Eu vou chamar essa pessoa que eu estava contando a história de Ana. Imagina que a Ana, ela estava lá nesse trabalho novo. E aí ela estava nessa situação de aprendizado. O que que acontece? Quando ela começa a ficar com essa sensação de medo, será que a pessoa está percebendo que eu não estou entendendo nada? Aí eu vou anotar, mas aí ao mesmo tempo eu procuro minha anotação, eu não encontro nem onde eu deixei o caderno. Então, quando a pessoa está nessa situação, você concorda comigo que é uma situação de medo? É uma situação de muita ansiedade, ansiedade em excesso? Quando a pessoa fica com esse sentimento, ela está ativando uma área aqui do nosso cérebro chamado amígdala cerebral. E eu vou te mostrar o desenho agora para você poder entender melhor. Essa daqui, ela é a amígdala cerebral. A amígdala, ela, quando a gente está nessa situação de extrema ansiedade, de muito medo, quem está ali soando alarme, falando, corre daqui, foge daqui, é essa amígdala. Então é como se ela tivesse ali, soando um alarme mesmo, passando para a gente a sensação de que nós estamos em perigo. Só que aí, o que que acontece quando a gente está nesse desespero? Quando a gente está nessa sensação de luta e fuga? A gente acaba que a gente desliga essa nossa parte mais racional, que é aqui, ó, o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é como se ele fosse o gerente da nossa empresa. É ele quem vai falar para gente: olha, faz isso agora. Ou, ó, estou escrevendo aqui no caderno tal informação e estou colocando aqui nessa gaveta. Então, é ele quem nos dá essa organização nos pensamentos. E quando você está com a sua amígdala muito ativada, você acaba que meio que você bloqueia esse córtex pré-frontal. Então, porque quantas vezes você já não se viu nessa situação de você tá tão desesperado que você não sabe nem o que você fez? Por quê? Exatamente essa função da amígdala, fazer com que a gente fuja dessa situação de perigo. Só que você concorda comigo que você não está em perigo? Isso é uma questão assim de como você está vendo a situação por conta de experiências anteriores vividas. Então é como se assim, o gerente do prédio, que seria o nosso cérebro, ele ficou trancado em uma sala. E aí só fica o alarme ali soando. Só que não tem o que fazer, porque quem pode ir lá e desligar é o gerente. Só que como que ele vai desligar sendo que ele está preso em uma sala? E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é que você fica muito estressada, muito estressado. Você não consegue aprender direito, aí você erra nos detalhes. Quando você é chamado a atenção, nossa, isso confirma tudo aquilo que você já estava temendo, sabe? Porque aí você não tem a validação. E, aliás, a validação é de que realmente você é a pessoa incompetente, é a pessoa burra. Então, olha só como que o TDAH ele traz prejuízos assim que é muito mais do que só falta de atenção, né? É muito mais do que distração. Se esforça um pouquinho mais que você consegue, entendeu? Esse transtorno, quando ele não é diagnosticado, quando ele não é estudado, o que ele traz pra gente é assim: eu não sou boa o suficiente. E esse pensamento, você tem noção a partir dele quantos prejuízos que são causados na nossa vida? Como que a qualidade de vida cai por conta desse sentimento? E aí, para você não sentir essa dor da incompetência, de se achar burra, o que que você, ou burro, o que que você começa a fazer? Você começa a culpar o chefe, a empresa, o ambiente, o governo. Você começa a projetar tudo o que você sente nas outras pessoas. Só que no fundo, você está tentando
fugir de uma dor muito antiga, que ela pode ter começado lá quando você era criança. E é uma dor que ela vai ficando invisível, porque ela começou quando você ainda era criança, você era só uma criança e você só estava tentando entender e se adequar ao mundo. Se você se identificou com essa história, saiba que você não está sozinho. Não é só você que pensa essas coisas sobre você e que você não fala nem pro seu melhor amigo. E assim, sempre existe uma explicação. Por isso, assim, esse vídeo, ele não é um diagnóstico, porque o TDAH, ele é um transtorno extremamente complexo. Mas se você tem algo na sua vida, um comportamento na sua vida que ele afeta, ele gera um transtorno, é importante você ir fazer o diagnóstico, você entender o que está acontecendo com você. Então, se você tem dúvidas, se você ainda não tem o diagnóstico, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. É a avaliação quem vai dizer o que você tem, o que você não tem. E essa avaliação vai dar um direcionamento para a sua vida. Porque assim, o TDAH, ele vai muito além da distração. Ele pode se esconder na forma como você se enxerga. E também eu posso estar aqui falando tudo isso, né, e você está se identificando, e pode ser que não seja TDAH a sua questão. Às vezes você não está cuidando do seu sono, às vezes você não tem TDAH, mas tem, por exemplo, dislexia, que também envolve a questão da dificuldade em aprender. Então, é importante você procurar o diagnóstico. E se você já tem o diagnóstico de TDAH, eu tenho o curso TDAH Consciente, que ele é para você poder entender como que o cérebro do TDAH funciona, é para você entender o que é que funciona melhor para você, porque às vezes você fica aí batendo a cabeça, querendo ser igual coleguinha, se comparando com outras pessoas. Só que isso traz muito peso para sua vida, porque você não consegue ser como você é, ser quem você é. Então, olha só como que a vida fica difícil quando você não consegue entender o que é que você tem de bom dentro de você. E é só a partir da consciência que você vai conseguir se entender e funcionar da melhor maneira que funciona melhor para você. E se fez sentido o que eu falei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, fala para mim qual dor conversou mais com você, qual dor aflige o seu coração.